Era por volta do dia 26 de dezembro, eu estava fazendo uma viagem de retorno, fui visitar meus filhos e estava no aeroporto sozinho, esperando uma conexão de avião para chegar a João Pessoa, a tempo de pregar no culto do Ano Novo, culto do dia 31 de dezembro de 2025. Nós ali realizamos sempre os cultos às 22 horas, terminamos de joelhos na presença de Deus, exatamente à meia-noite, iniciando o novo ano com a graça de Deus. E enquanto eu estava ali, olhando para aquela multidão que passava de um lado para o outro, você está num saguão de aeroporto, ou numa rodoviária, ou no ponto de ônibus, vendo as pessoas passarem de um lado para o outro. Se você tiver um tempinho para olhar e refletir sobre o que está vendo, certamente você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei naquele dia em que eu estava em deslocamento. Ali estavam passando pessoas com suas histórias, umas chegando, outras saindo. Algumas estavam apressadas, era fim de ano, precisavam chegar ao seu destino, talvez como eu, para reencontrar irmãos, amigos. No meu caso, eu estava sozinho, mas talvez alguns estavam acompanhados de esposa, esposo, de filhos, de amigos. Havia ali histórias, mas também havia ali expectativas. Todas as vezes que se encontra um ciclo que se fecha, como é o ciclo de um ano que se encerra e outro que está começando, nós fazemos reavaliações, retrospectivas, pensamos um pouco sobre o que sonhamos no começo do ano que está acabando, o que sobrou dos nossos planos, aquilo que nós desejamos fazer para o ano vindouro. Portanto, se pudesse se extrair da mente, dos pensamentos de cada uma daquelas pessoas, haveria uma multidão de pensamentos flutuando ali sobre a cabeça das pessoas. Alguns que eram parecidos, outros diferentes. Alguns que traziam uma marca de tristeza, de raiva, de ira, de decepção, coisas negativas que de repente estavam povoando ali o coração das pessoas, mas havia muitas pessoas que estavam com o sorriso aberto, com o desejo expresso na face de um novo ano que se começa. Havia ali esperança no coração daquelas pessoas. E eu me pus então a perguntar assim, o que é que essas pessoas têm dentro do coração delas que possa lhes trazer esperança? Será que alguém prometeu alguma coisa para elas, elas estão indo na direção de ver o cumprimento da promessa? Será que elas estão com uma expectativa realista? Ou será que elas estão se iludindo com coisas que também esperavam ao longo do último ano que está passando e não conseguiram? Isso me fez pensar e acabei acessando uma história de uma entrevista que o grande dramaturgo, o grande escritor Ariano Suassuna, da minha terra, da Paraíba, radicado em Pernambuco, deu a um jornalista chamado Roberto Dávila. Em dado momento daquela entrevista, se perguntou a Ariano Suassuna se ele era otimista ou pessimista. E ele veio com a seguinte frase que me voltou à memória naquele momento no aeroporto. Ele disse assim, abre aspas, eu não sou um pessimista. Eu acho que o pessimismo é um caminho muito amargo. Mas eu também não sou um otimista, porque eu acho que o otimismo é uma grande ingenuidade. A gente vê que o próprio fundamento da vida, continuava ele dizendo, é trágico. Bastaria, por exemplo, a morte para mostrar como a vida não tem sentido. Então eu fico entre um otimismo que eu acho que é ingênuo e um pessimismo que eu acho que é amargo demais. Então o repórter pergunta para ele, então o que é que o senhor é? E ele me vem com essa, que me traz o motivo de trazer essa palavra para os irmãos nessa noite. Ele disse assim, eu sou um realista esperançoso. Eu nunca tinha visto, nem ouvido alguém se definir assim. Eu sou um realista esperançoso. E aí ele continuou, e eu concluo essa parte da entrevista que ele dava e que me veio à memória naquele momento. Ele disse assim, eu sou um homem fraco de fé.
Eu também sou fraco de amor e caridade. Então, das 3 virtudes, fé, esperança e amor, só me restou a esperança. Eu sou um homem da esperança. Eu sou um realista esperançoso. Essas palavras do grande escritor Ariano Suassuna me chegaram à mente naquele saguão do aeroporto. E me fizeram perguntar a mim mesmo o que é que ele quer dizer com realista esperançoso. O que significa alguém ser alguém realista com os pés no chão, mas com o olhar para além das circunstâncias, que o faz ter esperança na vida? Ariano era um grande escritor, mas certamente não era um grande teólogo. E embora nas suas obras, inclusive a que você certamente um dia assistiu e que é a mais conhecida de todas, O Alto da Compadecida, você deve lembrar que ele trata de temas religiosos, alguns dos quais que acontecem na sua imaginação, naquela obra de ficção depois da morte. Mas em nenhum momento ele aponta para o verdadeiro Deus que, compadecido de nós, nos concede esperança. Ele diz que quer ser um realista esperançoso, mas ele não aponta a fonte da sua esperança. A pergunta é: e qual é a fonte da nossa esperança? Se nós estivéssemos no lugar de Ariano Suassuna e a nós fosse perguntado pelo repórter: quem você é, um pessimista ou um otimista? E você dissesse: eu sou um realista esperançoso. E o repórter perguntasse: e de onde vem a sua esperança? O que você responderia? Houve um tempo, um homem que também se debateu com essa pergunta. E ele então proferiu uma das frases mais bonitas do Antigo Testamento. O nome do homem é Jeremias. E essa frase está em um dos seus livros escritos sob a inspiração de Deus, que é o livro de Lamentações em Jeremias, que eu convido você agora a abrir na palavra de Deus, no capítulo 3, onde nós vamos ler, no verso 20, especialmente esta frase, que Jeremias, não Ariano Suassuna, Jeremias, apontou ser a fonte da sua esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 20, é o texto básico que nós vamos usar na palavra que Deus tem para nós nesta noite. Se você achou, leia comigo, porque diz assim o profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ver juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que Deus abençoe a sua palavra lida e hoje nós saímos daqui respondendo a pergunta que Ariano não respondeu, mas que Jeremias apontou: de onde vem a nossa esperança. Curva a sua cabeça por um instante, meu querido irmão, feche os seus olhos, minha querida irmã, e vamos juntos pedir a iluminação do alto para que Ele fale conosco nesta noite. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós Te exaltamos porque Tu és o Deus presente, todo-poderoso, cheio de sabedoria e de bondade, o nosso pastor, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome porque Tu estás aqui no nosso meio. Nós estamos reunidos em Teu nome para celebrar mais um aniversário deste povo que se reúne neste lugar e que se chama pelo Teu nome. E nesta hora que depois de termos Te louvado, falado contigo, lido a Tua palavra, nós vamos refletir nela. Nós Te pedimos, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Abra o nosso entendimento, dilate a nossa compreensão, para que possamos, de fato, para além do texto que nós lemos, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem, a palavra que o Senhor tem para nós, para cada um de nós nesta noite. E ao ouvir a Tua voz, dá-nos confiança para saber que podemos confiar em Ti, confiança para podermos obedecer a Ti e nutrirmos a nossa esperança
baseada na tua promessa, promessa do Deus com quem nós temos uma aliança. Fala conosco, Pai, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto que Lamentações de Jeremias nos traz à memória, quando o profeta diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, faz parte de um livro que é uma grande poesia. Particularmente o capítulo 3 é estruturado como um acróstico. Você certamente sabe o que é um acróstico, aquele tipo de poema que a primeira palavra de cada verso é a palavra do alfabeto. Começa com A, passa pelo B, pelo C e vai até o Z. De tal maneira que não apenas a melodia, a sonoridade do poema, mas a sequência das letras do alfabeto vão dando sentido àquilo que é a mensagem do poema. Esse poema é um acróstico, em hebraico, a língua da antiga aliança, que começa com a letra Aleph. A letra Aleph começa quando ele diz no verso 1, se você mantiver a sua Bíblia aberta, você verá, quando ele diz assim, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Esta frase começa com a letra Aleph, que é a primeira do alfabeto hebraico. E ela, na verdade, expressa o sentimento que naquele momento tomava conta do profeta Jeremias. Ele era um homem amargurado por ver a aflição causada pela vara do furor de Deus. Jeremias foi o profeta conhecido como profeta chorão, não porque vivia com mimimis, não porque era sentimentaloide. Jeremias era o profeta chorão porque lamentava o estado espiritual do povo da aliança. Jerusalém estava cercada pelos invasores. A ameaça era que os muros seriam destruídos. O templo seria queimado e jogado no chão. O profeta havia advertido, junto com outros profetas, que aquilo era fruto do juízo de Deus sobre o seu povo. 70 anos eles haveriam de passar na Babilônia, fruto do pecado, da idolatria, da depravação espiritual e moral que caracterizava aqueles dias. E o profeta advertiu-os, lamentando que eles estivessem com os ouvidos tampados, com o coração endurecido, caminhando céleres para a destruição. E ele olhava aquilo diante da perspectiva do que Deus havia falado ao seu coração e do que o povo via e que não era o que ele via. E ele então dizia, eu sou o homem que viu a aflição. Não aquela que eles começavam a sentir, mas aquela que haveria de acontecer quando Senaqueribe haveria de tomar Jerusalém e levar cativo por 70 anos o povo da aliança para viver entre ídolos e depravações na Babilônia. Ele então percebe que tinha todos os motivos para chorar e lamentar o estado espiritual do povo. E ele então escreve essas profecias. Aquilo que ficou registrado para nós como lamentações do profeta Jeremias. Mas perceba que a maneira como ele via a situação tinha um diferencial, que ele já expressa no versículo 1. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição, mas essa aflição tinha uma causa, e não eram as circunstâncias que estavam ali, não era o fato do povo não perceber, era a realidade de que aquelas circunstâncias representavam a vara do furor de Deus contra aquele povo. Eles estavam debaixo do juízo de Deus. Deus havia pesado a sua mão sobre aquele povo. E eles não percebiam que aquele juízo de Deus era para uma correção dolorosa. Por isso que, com o passar dos versos desse capítulo 3 de Lamentações, Jeremias vai enumerando expressões de lamentos daquele período tenebroso que ele estava sofrendo. Mas ele tinha uma ênfase muito clara. É que, embora ele visse o sofrimento, ele percebia que o sofrimento tinha uma razão e tinha um propósito. Em certo sentido, Deus era a razão, a mão por trás daquela dor, daquela aflição, daquele sofrimento, da vara do furor da ira de Deus.
estava na mão do próprio Senhor do tempo e da história para a correção daquele povo. Ele relata a partir do verso 3 que aquilo o fizera profetizar sem parar todo dia, que aquilo havia produzido o envelhecimento da sua carne, o despedaçamento dos seus ossos, que aquilo havia lhe tirado a paz. Aqueles que conhecem a história de Jeremias sabem que ele chegou a ser colocado dentro de um poço, no meio de Jerusalém, para que ele calasse, não falasse mais a profecia do Senhor. Irmãos, vamos combinar uma coisa, deixa o morcego para lá. Deixa o morcego para lá, ele não está me incomodando. Não incomode você, não deixe que a palavra de Deus voe com as asas do morcego. Concentre no que Deus quer falar para você. Morcego não bate na gente, ele tem um negocinho chamado sonar na testa dele, que ele joga, sabe onde é que você está. É mais fácil você bater no morcego do que o morcego bater em você. Fique tranquilo. Jeremias no fundo... Ó, foi embora, tá vendo? Reconheceu que aqui tem um pastor, rapaz, tem vários. Como é que um morcego é mais forte do que um bocado de pastor de ovelha? Não pode ser, né, não? Em Sacramento, como é que pode o negócio? Tem que ir embora mesmo. Esse morcego que veio lá sadia onde? Queridos, Jeremias estava naquela luta, naquela dor, do fundo de um poço, tentando alertar o povo e sentindo a dor da incredulidade, da idolatria, da dureza de coração daquele povo. E então, em algum momento, no versículo 17, ele diz assim: eu não tenho mais força, Senhor, a minha esperança no Senhor acabou. Eu sei que em alguns momentos, mesmo o profeta crente como Jeremias, mesmo você, mulher de Deus, homem de Deus, chega a dizer assim: eu não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. As circunstâncias da vida parecem tirar de nós, sugar de nós a fé e a esperança. Em todos esses versículos fica claro que Jeremias tinha todos os motivos do mundo para ser um pessimista cheio de amargura, como chama Ariano. Certamente ele tinha todos os motivos para olhar para qualquer perspectiva otimista e dizer que aquilo era ingenuidade. Mas é nesta hora que, sem cair na ingenuidade do otimismo, porque a realidade nua e crua estava diante dele no fundo do poço, e sem se deixar dobrar debaixo de um pessimismo amargo que o fizesse desistir de viver, ele então faz uma última tentativa que está no versículo 19, e que ele transforma em oração a Deus. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição, ó Senhor, e do meu andar errante, do absinto e da amargura da minha alma. E naquele momento, então, no verso 20, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é a partir desse ponto que Jeremias nos ajuda hoje a repetir em nossa alma que o pessimismo amargo das circunstâncias não pode nos abater, mas também não devemos nos iludir com um otimismo que é ingênuo, porque a vida é difícil e no mundo tereis aflições. Como então trazer à memória o que pode nos dar esperança? Primeiramente, entendendo que essa esperança não está em nós, está fora de nós, está acima de nós. Veja o que é que diz o verso 22. O texto diz que a razão para que Jeremias pudesse trazer à memória o que lhe desse esperança era que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, misericórdia não é o que nós merecemos, é o que nós precisamos. Se diz em certo momento que um soldado desertou do exército do grande general Napoleão Bonaparte. E todos que já se viram as Forças Armadas sabem que deserção, fugir do campo de batalha, abandonar a farda e os companheiros de arma, é punido com a pena capital. Naquela época, e talvez em todas as épocas que tem a guerra, porque é uma traição à pátria. Alguém então captura aquele soldado e o traz diante do general na praça pública em Paris,
para que ele pudesse ser enforcado como exemplo de que um soldado não pode deixar a guerra. No meio da multidão estava sua mãe, chorosa, sabendo qual seria o destino do seu filho. E naquele silêncio sepulcral de todos esperando, o cadafalso abrir, o corpo cair e aquela corda estrangular o pescoço daquele jovem, ela dá um grito e diz então: general, tenha misericórdia do meu filho. Todos se entreolham para saber quem é aquela mulher e o general se levanta. E então se dirige àquela mulher e diz assim para aquela mulher: por que me pedes misericórdia? O que ele fez é merecedor da punição. E então ela responde com a plena compreensão do que é misericórdia. Ela diz para o general Napoleão Bonaparte: meu general, se ele não merecesse, eu não pediria. Melhor, se ele merecesse, eu pediria justiça e não misericórdia. Eu peço misericórdia porque é o que ele precisa e não porque ele merece. Misericórdia é aquilo que nós não merecemos, mas precisamos tremendamente. Naquele momento, quando Jeremias relembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele contrapõe a realidade de que a justiça de Deus era justa e que a vara do furor de Deus estava descendo porque o povo merecia. Mas ao mesmo tempo ele diz: de onde pode haver esperança que enche o meu coração nesta hora por mim e pelo povo? E ele aponta não para a justiça de Deus, ele aponta para a misericórdia de Deus. Não é que a justiça e a misericórdia são contraditórias. É que este Deus perfeito, que tem esses dois atributos e tantos outros, consegue de maneira única, singular e perfeita ser um Deus misericordiosamente justo e justamente misericordioso. Mas naquela hora, o que Jeremias precisava era de misericórdia. Não era o que ele e o povo mereciam. A misericórdia é quando Deus me dá o que eu preciso e o que eu não mereço. É o amor de Deus em ação ao homem. Não é o homem em ação para Deus, nem mesmo para os outros, e muito menos para si mesmo. Por isso que o que pode nos dar esperança está fora de nós, está em Deus, está acima de nós, está em Deus. São as misericórdias do Senhor e não as misericórdias que nós podemos produzir por merecimento próprio ou outros podem nos emprestar por um suposto valor. O apóstolo Paulo ecoa esta verdade quando, discorrendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, sobre a esperança, no magnífico capítulo da ressurreição, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque a misericórdia não está em nós, não está dentro de nós, está em Deus, está acima de nós, louvado seja o nosso Deus. O pessimismo é realista, porque ele faz uma avaliação concreta dessa dimensão trágica da vida, da impotência que nós muitas vezes sentimos quando queremos, mas não conseguimos mudar, nem a nós, nem as circunstâncias. Por outro lado, o otimismo é ingênuo, justamente porque não é realista, superestima, acha que é demais a vontade do querer individual, subestima as forças da maldade que estão presentes no mundo, um mundo que subjaz no maligno. Portanto, a solução não está em nós, em sermos otimistas ou em sermos pessimistas. A solução está no outro, está em Deus. Ele é a fonte da esperança real. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Hoje pela manhã, eu acordei em Aracaju. Amanhã eu vou acordar em Salvador. Depois de amanhã eu vou acordar em São Paulo. Quinta-feira eu vou acordar em Palmas, Tocantins. Sexta-feira eu vou acordar em São Paulo. Sábado eu vou acordar em Campinas. Domingo eu vou acordar em João Pessoa. Segunda eu vou acordar em São Paulo. Sabe, irmãos, eu viajo tanto, assim como o reverendo Davi, que em alguns momentos, no meio da noite, eu acordo em algum lugar desse meu país, atarantado sem saber onde eu estou. Não é apenas onde está a porta para ir ao banheiro, coisa que às vezes acontece com a gente até dentro de casa. Mas é onde eu estou, qual cidade onde eu estou.
E numa dessas ocasiões eu estava num lugar que eu estava indo pela primeira vez para pregar a palavra de Deus. Eu nunca havia me hospedado naquele lugar. E eu fui acordado com um estrondo. Logo cedinho, estava naquele início do amanhecer. Havia trevas, mas alguns raios da luz do sol que estava nascendo. E aquele estrondo, assim como que uma bomba tivesse caído no pé do hotel, eu estava no quarto ou quinto andar do hotel, me acordou atarantado. E eu procurei saber, do jeito que eu estava de pijama, abri a porta e saí no corredor, pronto para descer as escadas, porque achei que o hotel estava caindo. Naquele momento em que eu acordei atarantado, tão assustado, porque eu não sabia onde estava, eu me lembrei deste versículo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. E então eu fiz uma oração rápida, eu disse assim: Senhor, o dia nem começou, eu não sei onde eu estou, não sei se vou encontrar os meus amados, mas eu me entrego nas tuas mãos, porque eu estou nas mãos de um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. De onde pode me vir a esperança? Qual era a resposta de Jeremias ao desespero, ao otimismo, ao realismo, ao pessimismo? Ele dizia assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. O que pode nos dar esperança, em segundo lugar, não está então em eventuais momentos bons ou boas perspectivas, quando os ventos estão soprando a nosso favor, tudo que nós fazemos está dando certo, e então deduzimos que Deus está nos abençoando. A misericórdia de Deus, a minha esperança não está restrita a esses momentos, porque o Deus que é misericordiosamente eterno e imutável, continua imutável, eterno e misericordioso, quando o vento está contrário, quando nada está dando certo, e eu teria todos os motivos para ser pessimista. Veja o que é que o texto diz. O texto diz que ele não é misericordioso de vez em quando, porque o verso continua dizendo que as suas misericórdias não têm fim. Nisso reside a sua fidelidade para conosco. Nos dias bons ele é misericordioso, nos dias maus ele é misericordioso. Quando tudo está dando certo, ele é misericordioso. Quando algumas coisas estão dando aparentemente errado, ele é misericordioso. E as suas misericórdias que se renovam a cada manhã são a razão de não sermos consumidos. O Deus que é a própria encarnação da esperança e da misericórdia, que é o Senhor Jesus Cristo, nos promete que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Que a cada manhã, quando respiramos o primeiro ar da manhã, com a consciência de que a noite passou e raiou um novo dia, suas misericórdias se renovaram para conosco e revelam que Ele é fiel, que Ele não nos abandonou à noite, independentemente do que se passou ou do que vamos enfrentar. Há muitos anos eu tenho uma oração que eu faço a cada manhã, que não é uma reza, não é uma mera repetição, obviamente, mas é o sentimento do meu coração. Eu costumo dizer assim: Senhor, eis aí o dia diante de mim. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho planos, mas só Tu tens um propósito. Se for o primeiro de muitos outros dias que Tu tiver à minha frente, ou o último da minha existência, ajuda-me nesse dia a manter a minha fé firme em Ti, a esperança no meu coração e a coragem de viver esse dia para a glória do Teu nome. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Louvado seja o Teu nome. No Salmo 30, Deus deixa o profeta e o salmista dizer de uma maneira muito clara. Ele diz assim no verso 5 do Salmo 30: não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Perceba que isso não é garantia de que não tenhamos que enfrentar as alternâncias da vida. Ora estaremos com vento a favor, ora estaremos com vento ao contrário. Temos muitas vezes que colocar a nossa âncora firme para que a nossa família não desabe, a nossa profissão não deixe de nos dar o sustento diário. Mas não são as circunstâncias que nos dão essa segurança. Por isso o salmista fala que em momentos diferentes, quando a ele dizia-se na sua prosperidade que jamais seria abalado, ou quando ele estava enfrentando dificuldades, ele dizia: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Porém, por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu o meu auxílio. E tu, então, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Perceba, o salmista, quando estava correndo tudo bem, ele não se tornava autossuficiente, soberbo, pretensioso, como se fosse ele que garantisse a sua prosperidade. E quando as lutas aconteciam, ele não se desesperava, clamava ao Senhor e dizia: Senhor, tem compaixão de mim. Portanto, o que pode nos dar esperança é que ele não muda nos dias bons e nos dias ruins. Mesmo que sua vida mude drasticamente, a maior manifestação da sua imutável fidelidade é a sua misericórdia nos seus momentos bons, meu irmão, e também nos seus momentos ruins. Para que você, quando todas as coisas estiverem indo bem, não caia no otimismo ingênuo, porque a vida é cheia de alternâncias. Mas também quando você estiver passando pelas maiores dificuldades, seu barco não afunde no mar da vida, num pessimismo que lhe faz perder toda a esperança. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Finalmente, o que pode nos dar esperança é que a porção que temos na vida, Deus certamente nos dará. Veja o verso 24, ainda do capítulo 3 de Lamentações. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: a minha porção é o Senhor. Portanto, eu esperarei nele. A porção é o bocado que Deus tem na vida para cada um de nós. Este bocado, esta porção, este propósito, ninguém haverá de roubar da sua vida, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falar, Ele fará. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. É por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, porque como toda ovelha sabe, o pastor o levará ou a levará para os pastos verdejantes e águas tranquilas. E mesmo que ela tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com ela, a sua vara e o seu cajado o consolará. Porque a porção que o Senhor tem para nós, ninguém toma de nós. Duas coisas que vêm com a vida: inimigos que ficam rodeando o nosso coração para tirar a nossa fé, a nossa confiança, mas também a nossa alegria de viver: a ansiedade e a inveja. Quando olhamos a nossa vida e comparamos com a do outro, nunca imaginamos que tem gente pior do que a gente. A gente sempre se ilude achando que todo mundo tem uma vida melhor do que a nossa. E surge então a inveja no nosso coração. Quando confiamos em Deus, ficamos na expectativa, e essa expectativa se transforma rapidamente de esperança em ansiedade, porque começamos a colocar data para que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida. E ao invés de alimentar a esperança e a confiança, acabamos alimentando a ansiedade, que é uma antecipação indevida do cumprimento da promessa que Deus certamente fará para nós. Porque se confiarmos, não temos motivos para estar ansiosos. Porque se Deus prometeu, Ele haverá de cumprir. Porque o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Melhorou, agora deixou de ser morcego para ser borboleta. Borboleta é melhor.
Por isso que no verso 25 ele diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E explica o porquê. Ele diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, curtindo a esperança que temos em Deus. Ele diz mais, ele diz assim, que bom é para o homem, no verso 27, suportar o jugo, o controle, o senhorio do Senhor na sua mocidade, para que quando se tornar uma pessoa idosa e mais experiente, saiba esperar e descansar no Senhor, porque aprendeu ainda jovem. E finalmente ele diz que bom também é para aquele homem que ele possa esperar no Senhor, porque o Senhor tem-lhe uma porção que não lhe será tirada. Eu costumo dizer acerca da minha vida e quero compartilhar com você. Não queira nada que Deus não tenha para você, mas ao mesmo tempo não deixe de confiar que tudo que Deus tem para você, Ele lhe dará. Porque Ele é fiel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E lembre, misericórdia não é o que você merece, é o que você precisa. Caminhando agora para a conclusão, voltando ao escritor Ariano Suassuna. Lembre que ele cunhou essa expressão, criou essa expressão. Eu sou um realista esperançoso. Mas como eu apontei no início dessa mensagem, faltou para ele apontar a fonte. Quem era aquele que poderia trazer compaixão, misericórdia e esperança para ele? Por isso que eu costumo dizer que ele era um excelente escritor e um péssimo teólogo. Mas agora, nós que conhecemos a revelação de Deus, temos uma resposta. O que é que pode nos dar a esperança, irmãos? O que pode nos dar a esperança que a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade não mudam? É o que nós mais precisamos, ainda que seja o que mais não merecemos. É Deus e não as circunstâncias que nos garantem a esperança. E Deus haverá de dar a cada um de nós a sua porção e o seu bocado, porque Deus tem propósito individualizado e personalizado que Ele haverá de cumprir na vida de cada um de nós. Por isso não precisa ter inveja nem ansiedade, porque o que é seu, Deus certamente vai garantir, pela sua misericórdia, lhe oferecer. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma decisão que você precisa tomar. Preste bem atenção à frase. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que essa frase lhe ensina? Que memória é diferente de reminiscência, de lembrança, em outras palavras. Reminiscência e lembrança vêm sem que a gente peça para vir. Eu estava chegando aqui em Salvador e eu me lembrei quando saía do aeroporto, hoje ao meio-dia, da primeira vez que eu vim aqui a Salvador. Eu tinha um tio que morava aqui, hoje já falecido, morreu no Senhor, graças a Deus, embora tivesse sido um homem que durante muito tempo não se dobrava a Deus. E eu me lembro que a última vez que eu vim aqui em Salvador com a minha família, eu tinha os meus 3 filhos pequenos, minha esposa, e esse meu tio, carinhosamente, resolveu fazer um passeio em toda a cidade, resolveu nos levar na balsa, fazer um passeio, na cidade baixa, na cidade alta, passou 3 dias passeando. E quando eu estava saindo do aeroporto, a reminiscência, a lembrança dele, hoje no Senhor, mas longe de mim, da minha família, daqueles que eu amo, povoou meu coração. Relembranças, reminiscências. Lembrança e reminiscência você não pede para chegar. Memória sim. Memória você decide o que quer lembrar. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No meio daquela saudade do meu tio, eu lembrei de uma coisa. É que ele se converteu e eu vou reencontrá-lo. Que ele já não era mais um homem ímpio quando morreu. Que a sua vida de dissolução tinha sido acertada pela graça de Jesus. E ao invés da saudade produzir tristeza e abatimento por conta da ausência dele,
que me era muito querido, aquela reminiscência, aquela lembrança foi substituída por uma decisão que eu tomei sobre o que é que eu iria lembrar daqueles dias que eu passei aqui com ele. Eu trouxe à memória o que poderia me dar esperança. Eu vou encontrar de novo o meu tio Adálio. Sabe, querido, amanhã, quando você estiver de volta para a luta, e na semana que se inicia a semana de trabalho, porque o primeiro dia é hoje, o dia da semana, o dia do Senhor, e que você for assim, fustigado, pelos mais diversos motivos, para que, por lembranças do que você quis e não conseguiu, do que você anelou e ainda não chegou, daquilo que você sonhou e ainda não se concretizou. Quando essas muitas lembranças dos pedidos de oração vierem à sua mente, que Deus ainda aparentemente não ouviu e ainda aparentemente não respondeu, decida: eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. É que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E esta decisão de trazer à memória o que pode lhe dar esperança é a fonte de uma vida que nem cai no otimismo ingênuo, nem no pessimismo cheio de abatimento e amargor. Tome a decisão de separar das suas próprias lembranças aquilo que pode lhe dar esperança. Quero trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Curva a sua cabeça nesse instante, eu gostaria de orar com você e por você. E gostaria que você, meu querido irmão, minha querida irmã, colocasse a sua vida diante do Senhor de maneira muito clara, muito simples.